Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo, minha pova. Dá um tempinho aí para vocês chegarem, para a gente conversar um pouquinho. KY, Cassiola, oi, Rê, tudo bem? Vou dar só um tempinho para vocês começarem, para vocês chegarem. Vou tomar uma aguinha. Tamo junto, misturado, meu povo, minha pova. Ó, sejam bem-vindas a mais um Café com Aquarela. Eu sou o Befrema e aqui nesse programa eu respondo dúvidas dos meus alunos de aquarela sobre os perrengues aí da nossa jornada na aquarela, tá bom? Desde as alegrias, a gente comemora junto aqui também, a gente sofre junto. Mas ó, esse programa aqui, ele acontece sempre às 8h45 e a gente bate um papo sobre um tema da aquarela. Quero dar o bom dia para vocês aí. Se você tiver perrengues da aquarela e dúvidas, deixa aqui ó, nos comentários que a gente vai falar sobre eles hoje, tá bom? No programa de hoje, a gente vai falar de 3 dicas vida louca para começar na aquarela. Fechou? Então, ó, esse programa é especial. Por quê? Porque eu queria ter ouvido essas dicas quando eu comecei lá atrás. 11 anos atrás, quando eu comecei na aquarela, eu queria muito que alguém tivesse chegado em mim e tivesse dado essas dicas aqui. Porque eu teria economizado tudo. Economizado dinheiro, economizado tempo, economizado minha energia também. Por quê? Porque eu comecei empolgadão na aquarela e eu tive muita dor de cabeça no meu começo, porque eu comecei afobado. Então, ó, anota essas dicas aqui. Se você se identificar com alguma das coisas que eu vou falar aqui, ó, Ateliê Angel Meirelles. Se você quiser participar mesmo do vídeo, eu já chamo, tá bom? Fica por aí que eu chamo você para bater um papo. Ó, comecei na aquarela 11 anos atrás. Comecei todo empolgado. Tinha largado minha carreira para ser artista e o que dava para eu pintar era aquarela. Eu morava num apartamento bem pequenininho e aí a única possibilidade de pintura que eu tinha era aquarela. Por quê? Porque não tinha espaço para pôr um cavalete, eu não conseguiria pintar óleo pelo cheiro, né? Tinha os vizinhos ali do apartamento. Então a aquarela era a técnica que cabia na minha sala. Então eu pintava na sala, eu não tenho vergonha de dizer isso. A mesma mesa da cozinha que ficava na sala, né? O apartamento era pequeno, a cozinha, a sala era tudo junto. E aí eu tirava os pratos ali, montava minha mesinha de aquarela em cima de uns livros assim, e eu pintava ali. Era o espaço que eu tinha. Então era o que eu tinha para ser feliz, então eu vou ser feliz na mesa da sala. Hoje eu tenho um ateliê lindão, mas no meu começo eu pintava lá junto com os pratos e não tem problema nenhum, tá bom? Eu gostava de pintar, então eu dava meus pulos lá no começo. Então eu comecei na aquarela mais por uma necessidade do que por eu gostava de pintar muito aquarela ali, eu gostava de pintar. E aí a aquarela ela é mais limpa, né? Ela é pequenininha ali, eu conseguia pintar espremidinho no meu cantinho ali. Quem tá tomando café, ó, cafezinho aqui, ó, meu copo do Instagram, ganhei do Facebook. Bora tomar um café. Então comecei ali naquele meu espacinho, era o que tinha. E que bom, né? Porque hoje, 11 anos depois, eu construí grandes coisas por meio da aquarela. Então fiquei feliz aí dessa decisão. Então se joga aí no mundo da aquarela, você está começando. Mas vamos lá, as 3 dicas para você começar na aquarela aí de um jeito vida louca e não gastar a sua energia totalmente, tá bom? A primeira dica, ela é completamente contraintuitiva. O que aconteceu quando eu comecei a aquarela, e se você começou a aquarela e passou por isso, ó, tamo junto, bate aqui, toca aqui, tamo junto, misturados. Fala Sérgio Bastos, saudade de você, cara. Ó, toca aqui. Quando eu comecei na aquarela, eu vou te falar o que aconteceu em detalhes, tá? Eu saí de casa um dia, vi umas coisas de aquarela ali e falei, pô, vou pintar aquarela. É o que dá pra pintar. Peguei o meu metrozinho, fui até a Paulista, aqui em São Paulo, desci ali em frente ao MASP, né?
que é o Museu de Arte de São Paulo, desci ali. E aí eu fui numa loja que tem ali próximo ao MASP. E essa loja se chama Casa do Artista. Se já foi na Casa do Artista, comenta aí se você é de São Paulo, se você conhece ou não. Mas essa loja, ela é linda, tá? É a loja de arte, uma das lojas de material artístico mais lindas que eu conheço. Putz, você entra lá, um espaço enorme, tem material de todo lugar do mundo, lindos, atendentes são maravilhosos, tal, te chamam pelo nome, tudo lindo. E o que aconteceu comigo? Quando eu entrei nessa loja, meu olho assim, tava assim, meu olho fez assim, pum. E eu comecei a olhar aquelas coisas, aqueles materiais lindos, estojos de aquarela, tudo ali, papel de aquarela, de todo lugar do mundo. E o Befrema ficou louco, com o olho desse tamanho, e olhando tudo. Na época, eu nem tinha emprego, né? Eu tinha acabado de voltar, eu tinha morado fora, eu tinha voltado para São Paulo, só tinha um pouquinho de dinheiro ali que eu tinha guardado. Entrei na loja, mas juro pra você, eu sei lá o que aconteceu. Saí de mim, porque eu fiquei olhando tudo e o vendedor falando: nossa, que bom que você vai começar na aquarela, eu vou te mostrar os materiais aqui, você vai adorar. E aí ele começou a puxar pincel, começou a puxar estojo de aquarela. E ele falou: esse papel aqui 100% algodão, umas folhas desse tamanho. Ele falou: esse papel aqui é italiano, esse outro é francês, aí tem esse papel em inglês aqui também, aí tem essas outras linhas de papel. E o Befrema ficou louco, ficou louco. E aí ele começou a mostrar os materiais e eu fazendo assim, falei: oh, pode pôr aí, pode pôr aí, pode pôr aí. Eu tô rindo, mas é de desespero, tá bom? Pode por aí, pode por aí, pode por aí. Aí pus lá os materiais, eu escolhi 3 pincéis, tá bom? Eu lembro até hoje. Um pincel língua de gato, um pincel redondo, fininho, assim, e um pincel amarradinho, pelo de esquilo, tá bom? Da Winsor & Newton. Esse pincel eu tenho até hoje, tá? Mas aí pus os pincéis lá, plau, Befrema vida louca. Pus os pincéis, pôs o estojinho de tinta. Eu lembro que eu comecei com o estojinho da Van Gogh, que na época era caro esse estojo da Van Gogh. Então pôs lá o estojo da Van Gogh e pôs os papéis lá, papel Fabriano. Esse papel nem tem mais no Brasil, mas ele pôs lá umas 3 folhas de papel. Aí fez lá, pau, pôs tudo. Ele falou: pô, passa lá no caixa, você tá... já separei aqui pra você qual o seu nome, seu CPF. Aí fui lá, passei tudo e tal. Aí eu cheguei no caixa, né? Plá, eu cheguei no caixa e tal. Aí a moça, eu quero saber se você é dessas pessoas, tá? Cheguei no caixa, a moça falou: você quer o Befrema, tal? Ah, tá aqui as suas compras. Aí começou a passar as compras ali. Aí passou os pincéis. Aí o primeiro pincel, eu acho que o amarradinho foi R$ 120. Aí eu já fiz assim, opa, 120. Aí o outro redondo foi R$ 60. Aí, beleza, R$ 60. Aí passou o pincel, o língua de gato foi 120, o redondo foi uns 60. E aí a hora que passou o amarradinho, passou uma lapada. R$ 350, o pincel amarradinho. E aí eu falei: ixi, travei, sabe? Tava assim, todo feliz, e eu fiz: opa, R$ 350 no pincel? Mas aí, Befrema tem que ser coerente, né? Aí eu falei: beleza, passou o pincel, fechou. Só que R$ 350, 10 anos atrás, era muito dinheiro. E aí já tinha dado R$ 500 minha conta. Aí passou a tinta. A tinta da Van Gogh, na época era cara também, era uns R$ 320 o estojinho. E aí passou o estojinho, aí 500 mais 300, 800. E aí começou a passar, tô com o nariz de fole hoje, começou a passar os papéis fabrianos, R$ 120 cada folha de papel. Aí passou 3 folhas, enfim, eu gastei R$ 1.000 de material na emoção. Ok, o pincel amarradinho eu tenho até hoje. Eu uso esse pincel há 11 anos, tá bom? Porém, a primeira dica para você começar aí na aquarela vida louca é você ter só o material que você precisa. Não se emocionar
como eu me emocionei, tá bom? Porque esse estojinho da Van Gogh, tenho tintas desse estojo até hoje, que eu não toquei o pincel nessa tinta. E na época eu paguei R$320 nesse estojinho, era uma grana, R$320, 10 anos atrás, e tem tinta que eu nem toquei. Tem um monte de verde, tem branco, e essas tintas você não vai usar. E essas tintas, quando eu ia pintar no meu começo, mais me atrapalhavam do que ajudavam na hora da pintura. Então a primeira dica para você que vai começar na aquarela é tenha o mínimo de material possível. O mínimo. Quando eu falo mínimo, é o mínimo, 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 tá bom? Não compra estojinho de aquarela, não compra bloquinho de aquarela caro, porque o que aconteceu quando eu comprei esse papel Fabriano de R$120 é que eu fiquei com dó de gastar as folhas. Então eu falava assim, pô, eu só vou pintar nesse papel quando eu estiver bom. Porque eu paguei R$120 em cada folha, eu vou deixar esse papel guardado. Quando eu estiver bom, eu vou usar esse papel. E aí o que aconteceu? Comprei um papel caro, que eu tinha dó de estragar, então eu não treinava ali. Os pincéis, eu acabei usando só o pincel amarradinho, porque os outros dois pincéis, eles são muito específicos, né? E eu estava começando, eu não precisava de 3 pincéis para pintar ali. Então, eu acabei usando o pincel mais caro, ok? E as tintas, eu só usava as cores básicas, porque eu me embananava todo. Tinha um monte de verde no meu godê, tinha branco, tinha 3 marrons. Pô, pra que eu uso essas cores aqui? E aí quando eu usava as cores aleatórias ali, minha aquarela ficava sem coerência nenhuma. Ficava a aquarela do patati patatá, que eu falo sempre, toda colorida ali. Então você está começando na aquarela, eu recomendo você começar vida louca mesmo. Se puder, tenha só um pincel na hora da sua pintura, porque assim você vai focar na sua pintura. Você não vai ficar gastando energia escolhendo pincel. Quer ter mais de um pincel? Tem um pincel largo e um pincel para você fazer detalhes. Só isso. Aí para começar a sua aquarela, você começa com o pincel mais largo, fazendo as manchas, e aí no fim, com o pincel mais fininho ali, você vem trazendo os detalhes. No começo da aquarela, é isso que você precisa, tá bom? Tintas. É melhor você comprar uma tinta melhorzinha, investir nas cores básicas da sua aquarela, do que comprar um estojo de 36 cores, 46 cores, comprar um monte de tinta. Se você focar na quantidade de material que você tem, você vai se embananar. Você vai gastar tanta energia que o que você ia evoluir em uma semana, você vai levar 6 meses. E aí você vai perder, vou usar a palavra aqui, vai perder o tesão de pintar. Porque você vai ter um monte de cor ali e não sabe combinar. Começa com o básico na aquarela. As cores primárias, vermelho, magenta, amarelo e azul. Treina a mistura de cores. Com o tempo, né, você mesma vai montar a sua paleta na aquarela com as suas cores preferidas. Cuidado para não cair no golpe aí da internet. Pô, você tem que ter amarelo limão, amarelo de cádmio, amarelo indiano, amarelo ocre, amarelo nápoles. No seu começo, isso aí só vai te atrapalhar. Verde Versy, verde inglês, verde limão. Para que tudo isso? Não precisa. Azul ultramar, azul cerulha, azul da Prússia. Não precisa. Azul fitalo. Aí você vai ficar doida. Compreenda essas harmonias de cores, economiza o seu dinheiro. Começa, ó. Se você não tem o material ainda e não pode gastar muito, eu recomendo você começar com a linha da Van Gogh, tá bom? Você começa com a linha da Van Gogh de tubinho, porque o tubinho aí, se você pintar todo dia, ele vai durar uns 6 meses. E aí você vai gastar ali R$25 em cada tubinho das cores básicas, você vai gastar R$100 numa tinta que é ótima, tá bom? Até nos meus trabalhos profissionais, às vezes eu uso um pouquinho da tinta Van Gogh. E aí se tiver um pouquinho mais de dinheiro, você pode comprar uma linha da Rembrandt, que é profissional. Mas ó, começa com as cores básicas. Não começa, por exemplo, comprando tintas que são mais baratas, mas que tem muitas cores. Invista ali, no mínimo na Van Gogh. Você pode comprar White Nights também,
que é uma marca russa que veio para o Brasil, que é boa, mas cores básicas, tá bom? O papel de aquarela, você pode comprar uma folha grande do papel Saunders, que é 100% algodão, e essa folha grande é ali R$60 no máximo, e ele é um papel 100% algodão, tá bom? Folha de Saunders do papel 100% algodão, grana fina, que é o grão médio ali para você pintar. E com esse papel dá para você fazer aí de 15 a 20 pinturas, depende do tamanho. E é um papel profissional também, muitas encomendas eu uso esse papel. Mas eu recomendo também você ter umas folhas aí do papel Monval, que é aquele papel bem baratinho. Você compra aí um monte de folha por R$40 para você treinar, tá bom? Porque quando você está começando, precisa treinar bastante. Então compra esse papel Monval aí, ele não é 100% algodão, ele é de celulose, mas para você treinar mancha, treinar as pinceladas, ele é ótimo, tá bom? Para treinar, e aí no futuro você vem investindo em material. Então, ó, compra um papel vagabundo para você não ter dó de usar. As cores básicas, tá bom? Não compra estojinho de mais de... O que eu ia falar aqui? Eu não compro estojinho de mais de 12 cores. Porque no mínimo é 12, mas o de 12 já vem umas cor bosta para você pintar e não precisa. O artista de verdade, você quer pintar aquarelas como artista de verdade, você vai escolher a sua paleta, você vai montar. Se precisar de ajuda para montar, pergunta para mim aí no Instagram que eu respondo para você, tá bom? Mas ó, começa com vermelho, um tom de magenta, que pode ser o Quinacridone Rose, ele já é pau para toda obra, um amarelo e o azul ultramar, tá bom? Que é o azul mais abrangente aí, e no futuro você vem comprando outras coisas, outras cores, um azul cerúleo ali vai te ajudar na sua pintura, você pode ter um amarelo limão e um amarelo cádmio, que aí você vai utilizando isso, mas no começo, ó, 4 cores já estão boas, não precisa comprar um monte de cor não. Fechou? Então a primeira dica para você começar aí na aquarela vida louca, com o pé direito ou com a mão direita, é tenha o mínimo de material possível. Se você já tem um material, olha aí na sua mesa de pintura em aquarela, você vai perceber que tem materiais que você nem toca, você nunca utilizou, né? Que você comprou aquela tinta especial, metálica, que ela está aí na gaveta, que você não está utilizando. Se isso acontece com você, comenta aí para mim, para eu saber. Mas você não tem aí aquele pincel maravilhoso que você comprou, que você viu que a blogueira te indicou e que você nunca usou, que ele está encostado aí? Quanto mais material você tiver, a tendência é que menos você utilize alguns materiais. Então, ó, não gasta seu dinheiro com besteira, porque a gente não tá rico milionário aí para ficar rasgando dinheiro, né? Então, ó, escolha seus materiais com carinho, escolha o material correto para começar, que é um papel vagabundo aí que você possa usar muito, né? Pode usar muito sem ter dó. E aí, o que mais? Papel vagabundo e o pincel. Compre um pincel amarradinho. Eu recomendo você começar com 00, tá bom? Então, amarradinho, o Winsor & Newton 00. Ele é um pincel ali mediano e ele já dá várias pinturas, tá? Esse pincel aí você vai usar o resto da vida. Então, pode investir nesse pincel aí. Você vai gastar ali de 100 a 120 reais nesse pincel, se você quiser, um amarradinho. Mas, ó, tem uns kits da Faber-Castell que vem 3 pincéis por 17 reais. E já dá para pintar aquarelas com esses pincéis, tá bom? Não precisa gastar muito. Então, se pensando a longo prazo, eu compraria o amarradinho da Winsor & Newton, porque eu tenho o meu aqui há 10 anos e ele continua pintando lindamente, tá bom? É um pincel ótimo aí para te acompanhar pro resto da jornada. Mas começa com o pincel que você já comprou. Não precisa comprar outros pincéis não, tá bom? A pintura tá mais na cabeça, no olho, do que no pincel. Então, depois eu indico um kit para vocês aí baratinho, que vem 10 pincéis de 80 reais. E ele já tem vários pincéis ali que dá para pintar. Não fica viajando muito na maionese em relação ao pincel. Ninguém chega pro Pavarotti, né, e fala assim: ô, que microfone que você usa para cantar bem desse jeito? Pô, porque o Pavarotti não é o microfone que faz ele cantar. Na aquarela a gente faz muito essa pergunta, né? Que pincel que você usa para pintar?
Não é o pincel que pinta, é o pintor. Então, ó, usa os pincéis que você tem, mas você quer investir num pincel? Pincel amarradinho, Winsor & Newton 00. Esse pincel aí vai te durar o resto da vida. Fechou? Ó, segunda dica, vida louca para você começar na aquarela, importantíssimo, tá? Porque eu passei por isso e aí, cuidado com isso. É uma cilada, Bino, é uma cilada. Quer pintar aquarela como um artista de verdade? Quando você estiver começando a sua jornada, segue essa dica vida louca aqui. Pinta todos os temas que você puder. Não se limite a pintar só uma coisa. Eu sei que é contraintuitivo, parece que se a gente focar num tema só, a gente vai se especializar nesse tema. Mas ó, uma coisa que eu demorei anos para aprender e eu gastei anos gastando minha energia com isso, foi que eu achava que eu devia pintar só retrato no meu começo. E aí eu me especializei, gastei minha energia ali tudo, mas eu acabei criando vícios de pintura, que depois para tirar esses vícios aí foi muito complexo. Porque eu falei isso para os meus alunos essa semana, se fica bitolado num tema só, você acaba pegando alguns esquemas que você acha que aquele esquema de pintar serve para tudo, né? Como se desenvolvesse uma fórmula secreta e toda vez você usasse a mesma fórmula para pintar as coisas. E o que aconteceu é que eu limitei ali a minha capacidade de pintar, porque eu foquei num tema só e depois, quando eu ia pintar outros temas, eu não sabia o que fazer. Então, se está começando na aquarela, você vai pintar de tudo, tá bom? Aqui não é uma dica, é um pedido de mestre, sei lá, uma solicitação, sei lá, entra na sua cabeça isso. Pro pintor e pra pintora, não existe tema, tá bom? Existe pintura. Esquece um pouquinho um tema. Finge que tudo que você vai pintar é abstrato nesse seu começo da aquarela, porque isso vai te treinar uma coisa crucial se você quer pintar aquarelas como um artista, que é a sua capacidade de olhar o mundo como se você estivesse vendo as coisas pela primeira vez. Esquece que um rosto é um rosto, esquece que uma maçã é uma maçã, esquece que uma paisagem é uma paisagem. Para o artista e para a artista, tudo são manchas, né? Manchas de cor, manchas claras e manchas escuras. E é isso que você vai trazer na sua pintura em aquarela. Então, pintar uma maçã, uma banana, uma melancia, é igual pintar um rosto, um cachorro, um gato, que é igual pintar uma paisagem, tá bom? O que a gente está procurando na pintura é causar uma impressão em quem vê a nossa aquarela. E a gente consegue isso por meio das pinceladas, das cores, das texturas, dos claros e escuros. Não é tanto o tema que deve guiar a sua pintura, mas sim a construção da obra. Então, ó, pinta de tudo nesse começo. Porque ao pintar uma flor, quando você for pintar uma pele de uma pessoa, o acabamento é delicado igual, tá bom? Quando pintar um matinho na paisagem, uma árvore, você vai ver que a hora que você for pintar um cabelo, você vai usar a mesma finalização ali na sua aquarela. Então, ó, você vai ter que ter esse jogo de cintura aí, essa malandragem, para entender que o processo de construção de uma pintura em aquarela, ele acontece no papel, ele não acontece na referência. Então, cuidado para não limitar o seu fazer artístico. Eu fiquei parecendo o Nino aqui agora com o cabelo levantado. Cuidado para não limitar o seu fazer artístico pelo tema, tá bom? Você vai ficar ali limitado mesmo, tá? Limitado, limitada na sua pintura em aquarela. Se você se aprofundar num tema só, já no começo, porque você vai parar de pensar, porque você vai desenvolver fórmulas prontas para pintura e vai parar de ter esse olhar sagaz, que para o artista que quer pintar aquarelas, para você que quer pintar uma aquarela como um artista de verdade, esse olhar sagaz, ele é sua principal ferramenta, tá bom? Então você vai olhar ali, por exemplo, um retrato. Você vai perceber que uma pessoa de cabelo liso, você não vai poder pintar esse cabelo igual você pinta o meu cabelo. E às vezes você vai pegar um retrato careca. E aí não tem fórmula para pintar retrato careca. Mas se você olhar ali uma careca,
você vai perceber que é uma esfera, né? Que vai ter um pontinho de brilho, vai ter a luz, vai ter a parte de sombra. Então o artista, ele está sempre olhando. Então a pintura acontece na cabeça e no olho, na cabeça e no olho, na cabeça e no olho. Não é na referência, não é no tema. Então, cuidado com essas fórmulas prontas. É assim que faz cabelo, tutorial de fazer cabelo. Cabelo de quem? Porque tem cabelo que é enrolado, tem cabelo que é liso, tem cabelo que é loiro, tem cabelo que é ruivo, tem cabelo que é crespo, tem cabelo que é careca, tem cabelo que é ralo, tem cabelo que é cheio. Tem vários cabelos. Tem cabelo da Dona Florinda, de Bob's, né? Tem o cabelo do Seu Barriga, que é careca. Eu gosto muito de Chaves, então tem vários tipos de cabelo aí. Tem Black Power, tem cabelo que é alisado. Cuidado com essa cilada de se especializar num tema só. Quem pinta cabelo de gente, pinta cabelo de cachorro, pinta cabelo de cavalo e pinta cabelo de gato. O segredo da pintura acontece no papel, tá bom? Não é na referência. Então, cuidado para não limitar o seu fazer artístico a um tema só, principalmente no começo, tá bom? Porque o artista que está começando, ele tem que aprender a pensar e aprender a olhar. Isso é o principal, isso vai te economizar anos de estudo na aquarela, fechou? Toda vez que você pegar uma referência e se abrir o olho arregalado assim, entender que aquilo ali são manchas e cores, o seu trabalho vai bombar na aquarela. Agora, toda vez que você pegar uma referência e olhar o tema, aí você vai falar assim, poxa, eu não sou bom o suficiente para pintar retrato. Por quê? Porque eu não sei pintar retrato. Mas você não está pintando retrato, você está pintando aquarela, tá bom? Ali é só um tema. Depois que você ficar aí malandra no pensamento na aquarela e no olhar sagaz da aquarela, aí você pode se especializar num tema. E aí você vai comprar um livro de anatomia ali para se especializar, tal, anatomia dos cachorros, anatomia do ser humano. Você pode se especializar nisso depois que você tiver malandra aí nesse começo da aquarela, fechou? Por quê? Porque você já vai estar ali dominando os efeitos da aquarela, a base da pintura, aí sim você vai se especializar, tá bom? Você nesse começo se limitar a um tema só, vai te limitar mesmo, né? Vou usar a palavra limitar aqui 2 vezes. Cuidado, muito cuidado com isso, tá bom? Cuidado com fórmula pronta de pintar, cuidado com esse tema limitado. O artista, por que você quer ser artista? Porque você tem uma mensagem para passar para o mundo, não é? Mesmo que você pinte por hobby, você quer colocar uma coisa bonita no mundo. Então, cuidado para não falar suas coisas por meio da fórmula pronta que te passaram, tá bom? Pinta de tudo, seja um pintor, uma pintora universal, porque vai chegar um dia que você vai falar assim, eu quero pintar um abstrato. Aí, tá bom, dentro do meu repertório eu consigo pintar um abstrato. Você, né, pensando, eu quero pintar um cachorro hoje. Dentro do meu repertório, eu posso pintar esse cachorro aqui, porque eu tenho um repertório na aquarela para pintar o que eu quiser. Então, começou na aquarela, pinta de tudo, tá bom? Experimenta de tudo. Com o tempo, você vai filtrando esses temas aí que você gosta de pintar. Fechou? Com o tempo, você vai perceber que é uma seleção natural. Você vai começar a pintar de tudo e aí em alguns momentos você vai perceber, poxa, agora eu estou pintando mais flor. Acho que eu estou na fase da primavera, estou pintando flores. Aí com outro tempo você vai falar, agora eu estou pintando o retrato dos meus amigos aqui, estou gostando de retrato. Você vai perceber que essa seleção ela vem naturalmente, tá bom? Cuidado para não filtrar a sua criatividade nesse começo, tá bom? Não se limite. Então a segunda dica é, começou na aquarela, pinta, não importa o que, pinta de tudo, tá bom? Você está começando, experimenta de tudo, depois você filtra. Se você se especializar nesse começo, vai dar ruim, porque foi assim comigo. Aí eu pintava um monte de retrato ali, nem sabia o que eu estava fazendo, e depois não conseguia pintar mais nada, achava que tinha que ter a fórmula pronta para eu pintar as coisas. E o pintor, ele pensa, ele olha, ele pinta. Ele pensa, ele olha, ele pinta. Então vamos junto, misturado, fechou? Começou na aquarela, o mínimo material possível, tá? Minimalista, tá na moda dessa palavra aí. Mínimo de material, para você dominar o material que você tem. Tipo aquelas roupinhas que você compra em promoção aí,
E depois não usa aquela roupa. Aí fica o guarda-roupa cheio de roupa. É a mesma coisa com material de aquarela. O menos material possível, tá bom? E agora, ó, segunda dica, pinta de tudo, como se não houvesse amanhã. Pinta paisagem, pinta retrato, pinta cachorro, pinta gato, pinta passarinho, pinta flor, pinta abstrato, brinca com a sua pintura. Eu tenho meus cadernos aqui, ó, de teste. Eu vou brincando com as coisas aqui. Esse é meu caderno de não responsabilidade, tá bom? Então eu pego aqui e venho treinando efeitos, tal, tudo pintando vida louca. Aí tem o meu caderno ali de estudo, de retrato, meu caderno de estudo de flor, de estudo de animais. Eu vou pintando de tudo ali, porque eu gosto de pintar, tá bom? Então pintar é pintar, a gente vem pintando de tudo. Ó, meu nariz está escorrendo hoje, tá horrível. Mas ó, tem um caderninho. Essa folha aqui é aquela folha de bem baratinha, sabe? Aquela canção de R$17. Eu cortei e fiz um caderninho aqui, onde eu vou experimentando. É aquele caderno que enquanto a gente fala no telefone, a gente vem pintando. Beleza? E ó, essa terceira dica vida louca para você que está começando na aquarela. E essa aqui, ó, ela é importantíssima, tá bom? Porque ela não fala só de técnica, não fala de material, mas ela fala de vida. E isso para mim fez toda a diferença para eu não desistir da aquarela no meu começo, tá bom? Essa é crucial. Você quer pintar aquarela como uma artista de verdade? Você tem que estar entre iguais, tá bom? Vai ser muito importante para você ter um grupo de amigos aí que são artistas também como você, fechou? Isso é crucial. Eu venho de uma família que não tem artistas. Eu venho de um círculo de amigos que também não tinham artistas ali. E quando eu decidi seguir esse caminho, para mim fez muita falta ter alguém para conversar, alguém para trocar uma ideia sobre os perrengues artísticos da aquarela, fechou? Porque sim, você vai ter momentos na sua aquarela, você vai falar, puta, tá dando tudo errado aqui, minha aquarela, tô triste porque não consegui pintar o cachorro que eu queria, a flor que eu queria, não gostei do resultado. E aí você vai querer trocar uma ideia com seus amigos que não são artistas, eles não vão estar preparados para essa conversa. Você vai falar, pô, hoje eu tô triste que minha mancha saiu errada. Aí você vai falar pro seu amigo lá que tem vários boletos para pagar, trabalha lá na firma. Ele vai falar assim, pô, Befrema, eu tô cheio de problema aqui, você tá triste porque a sua mancha saiu errada. Pô, eu tava triste no meu começo mesmo, porque eu me frustrava no começo. E aí queria conversar com meus amigos que não eram artistas, eles não entendiam nada. Eles falavam, pô, você está pintando aí, só pintar essa coisa aí por hobby que você está fazendo, sem compromisso. E por que você está triste por causa de uma mancha? Pô, eu estava triste por causa de uma mancha. E aí eu percebi que eu tinha que ter meus amigos que compreendiam minha jornada na aquarela. A galera que entendia o sofrimento, a sofrência que eu estava passando. Que não era qualquer pessoa. Então, para mim, foi muito importante, no meu começo, ser acolhido por esse grupo de amigos que entendiam meus perrengues na aquarela, que eu podia trocar uma ideia sobre um livro artístico, sobre um quadro, sobre uma técnica que eu tinha aprendido, se a pessoa conhecia. Eu queria comprar um material, era importante para mim ter um amigo que eu falasse assim, você já usou esse material aí? O que você achou? Tal. Então, hoje eu tenho o meu grupo de artistas aí, meus artistas vida louca, que a gente sempre troca ideia, diariamente, toda semana ali, a gente entra lá, tem nosso grupo de Facebook, posta as dúvidas. Outro dia eu perguntei lá, pô, onde vocês compram material de aquarela, né? Porque a gente está fechando umas parcerias aqui, eu queria saber onde a galera compra os materiais. Se eu for perguntar isso para o meu amigo que trabalha no banco, onde é que eu compro material de aquarela? Ele não vai saber, né? Por quê? Porque ele não está envolvido nesse tema. Então pus lá, pô, onde compra? Aí a galera, todo mundo respondeu lá. A gente está entrando em contato com as lojas agora para conversar, fechar umas parcerias. Ou então pergunta, o que vocês acharam desse papel? Onde é que tinta vocês preferem, Você tem que ter seus amigos aí, que são amigos mesmo que vão te acolher. Fechou?
Então, ó, não se isole no seu começo da aquarela, porque sim, a gente vai enfrentar problemas nesse começo da aquarela aí, porque em toda jornada você enfrenta dificuldades, né? Obstáculos normais. Você vai para academia, pô, aí você fica triste também, porque no começo tem os caras bombadão lá e você não consegue pegar peso. Mas aí ter um amigo para ir na academia com você é bacana, né? Porque você troca uma ideia com amigos, vocês treinam juntos ali, ou sei lá, você vai começar um curso, outro curso. É legal você ter esse grupo, tá bom? Esses momentos de interação durante a sua jornada na aquarela. Porque às vezes você mora, sei lá, num lugar isolado, no Rio Grande do Sul, ou não que seja isolado, tá? O Rio Grande do Sul, mas que você não tem nenhum amigo aquarelista. E com quem que você vai trocar ideia? Troca ideia com o Befrema aqui no Instagram, né? Por isso que a gente tem esse cafezinho, por isso que eu gosto de fazer sempre conteúdos ao vivo, para você se sentir parte de um grupo, tá bom? Se você, por mais que você seja aí, ó, o Rambo da aquarela, que começa e tem energia ali, em algum momento você vai precisar trocar ideia com alguém. Pode ser uma ideia sobre técnica, pode ser uma ideia sobre jornada artística, pode ser, poxa, fulano quer comprar uma aquarela minha, quanto é que eu cobro? E aí você tem que conversar com alguém, né? Você não pode se isolar, você tem que fazer parte de um grupo, porque quem quer ir mais longe vai acompanhado. Fechou? Uma pessoa sozinha, por mais que ela seja esforçada, ela precisa de apoio, tá bom? Você não precisa fazer tudo sozinho na sua jornada aquarela, não precisa fazer tudo sozinho na vida, você precisa pedir ajuda em algum momento, porque nós somos seres sociais, né? A gente gosta de falar, a gente gosta de ser ouvido, a gente gosta de dar conselho, a gente gosta de receber conselho. Isso para mim é a dica mais vida louca e mais importante para sua jornada em aquarela. Fechou? Você não precisa inventar a roda, né? Pô, tô 11 anos pintando, eu posso te dar uma resposta aqui. E todos vocês que estão aqui, ó, vocês podem se ajudar. Porque ninguém aqui está começando aquarela e não sabe nada. Você sempre tem uma informação que pode ajudar. E coloca uma coisa na cabeça, tá bom? Nunca uma cabeça sozinha vai pensar mais do que 100 cabeças em conjunto, tá bom? É impossível. Nessa vida aqui, você não vai conseguir saber de tudo do mundo, né? Nossa, eu domino todos os assuntos do mundo aqui. Mas, pô, você tem um amigo, vou te dar um exemplo, tá bom? Quando eu comecei a vender meus quadros aqui, eu não sabia pôr preço. Pô, como é que eu ponho preço? Como é que eu faço preço? Eu não sabia, eu não vinha de uma família super empreendedora ali, né? Então, pô, eu quero vender meus quadros, como é que eu faço? E aí, sabe o que eu fui fazer? Eu me inscrevi em vários cursos do Sebrae. Sabe o que é o Sebrae, né? É uma instituição aqui que ajuda microempresários, tá? O Sebrae tem no Brasil inteiro. Pô, eu juro pra você, eu fiz mais de 10 cursos no Sebrae lá e, pra mim, a melhor coisa que eu fiz, porque eu não sabia cobrar. Eu fui lá, pô, eu fiz um monte de amigo, empresário, disse, ô Befrema, você tem que anotar seus custos, você tem que definir um salário para você precisa anotar o material que você gastou. Eu não precisava ler um livro sobre empreendedorismo, eu fui lá direto na fonte, e eu fiz grandes amigos lá no Sebrae. Pô, é isso, quando fazer exercício, é bom ter seus amigos que fazem exercício, seus grupos de leitura, né? Você vai lá na livraria, tem um monte de livro. E aí você não sabe o que comprar. E aí o que você faz? Pergunta para os seus amigos aí que gostam de ler. Que livro que você está lendo? Por que você gostou desse livro? Aquarela é a mesma coisa. Tá começando na aquarela? Eu sei que tem muita informação na internet, tá bom? Tem um monte de vídeo, um monte de grupo. Mas tenha seus amigos próximos ali. Assim como suas tintas, né? As básicas que você pode contar sempre, tem os seus amigos que você pode contar sempre, tá bom? Que você pode trocar uma ideia sobre aquarela. E juro pra você, de tudo que eu falo aqui, pra mim isso é o principal, tá bom? Não se isole na sua prática em aquarela. Você quer pintar aquarelas como uma artista de verdade? Um artista de verdade tem outros amigos artistas, tá bom? Não entra nesse clima de competição, de quem pinta melhor, de quem pinta pior. Cuidado com isso,
tem os seus amigos, tá bom? Aí o que te acolhe, eu posso estar aí entre seu grupo de amigos, eu tô aqui no Instagram, eu tô no YouTube, troca uma ideia comigo, manda uma mensagem aí no direct, eu respondo as mensagens com todo carinho, mas não se isole, tá bom? E selecione seus amigos, tá? Porque nem todo mundo que está na internet é seu amigo de verdade. Então cuidado com isso aí, com grupos aí, porque eu vejo muito grupo, a galera sentando o pau no trabalho do amigo, no trabalho do amigo, né? Então a galera posta lá e chega um monte de crítica ali. Cuidado com grupos que tem muito cego guiando cego, vamos dizer assim, né? Então a pessoa acha que está ajudando, mas coloca lá uma dica meio bosta que não vai te ajudar. Então, ó, tintas na aquarela e amigos, a gente seleciona com um pensamento aqui e só o grupo seleto ali. Só as cores básicas e os amigos básicos, tá bom? Não se isole. Resumindo tudo que você aprendeu aqui hoje. Vai começar a aquarela, o mínimo de material possível, tá? O planeta está precisando de você. Então não fica gastando seu dinheiro com bobagem, com tinta que você não vai usar. Se você já tem o material, olha aí que você vai perceber que tem material que você não usa, tá aí só de enfeite. Já, sei lá, doa para alguém. Quanto menos material você tiver, mais você vai criar o hábito da pintura, tá bom? Então você vai ter o mínimo de material possível e você vai pintar mais tranquilona, mais relaxada. Você já vai saber onde estão as tintas que você vai usar, o pincel preferido, os papéis. Deixe seu cantinho montado aí, o mínimo possível, tá bom? Você tem um monte de material bonito na aquarela, só vai dar ruim, beleza? Segunda dica, pinta de tudo nesse seu começo. Não é hora de você dizer se gosta de morango ou se não gosta de morango, eu só gosto de jabuticaba, eu só gosto de melancia. É hora de você comer melancia, jabuticaba, morango, laranja, e aí experimenta de tudo, depois você seleciona o que você gosta mais. Mas cuidado, tá? No seu começo da aquarela, o principal é você ter o olhar sagaz. Você entender que pintar é pintar. E aí você pinta qualquer tema. Com o tempo, você vai refinando ali seus temas, tal. Mas cuidado nesse começo com essa especialização muito rápida, tá bom? Pinte seus borrões, ó. A Bela diz, estou fazendo uns borrões aqui. Isso aí, Bela. Pintar, eu vou dar uma última dica, tá? Então, ó, pinta de tudo, isso vai te ajudar a evoluir muito mais rápido. Você vai economizar 5 anos de pintura em aquarela se pintar de tudo, porque você vai perceber que você vai treinar o seu olhar e o seu pensamento, tá bom? Cuidado com formulazinhas prontas de pintura. E a terceira dica é não se isole, tá bom? Você precisa de pessoas para te acolher, porque a gente, quando nasce, né, a gente não precisa da mãe e do pai aí para apoiar a gente, senão a gente morre. Precisa ser cuidado. E tudo que você vai fazer, você precisa também desse acolhimento. Fechou? Por isso que eu faço meus conteúdos sempre ao vivo, para a gente ter essa interação aqui. Dá mais trabalho fazer ao vivo? Claro que dá, né? Porque é tecnologia, no começo eu era tímido, mas eu preciso desse diálogo aqui com você. Não dá para eu ficar, gravar um vídeo e subir lá no YouTube, é diferente de eu fazer um bate-papo ao vivo. Então não se isole, tenha seus amigos aí artísticos, porque quem quer pintar aquarela como artista de verdade, anda com os artistas de verdade. A gente aqui é o nosso grupo de artistas, a gente é nojento, mas todo mundo queria ser artista aí, mas você escolheu ser. Então, ó, tem esse grupo de artistas e eu vou dar uma última dica aqui, ó. Flor, tá tentando. Beleza, Renata, depois a gente vai lapidando. Mas você vai pintar de tudo, você vai começar a deduzir algumas coisas aí que são importantes. E a última dica para a gente finalizar o nosso cafezinho aqui é a seguinte, tá bom? Pintar tem que ser divertido. A gente leva a sério? Leva. Eu tenho minhas encomendas para fazer, eu tenho meus projetos, eu tenho minhas exposições para montar. Sim, mas tem que ser divertido o processo de pintura, tá bom? Ninguém entra na aquarela para sofrer. Então a gente vai falar disso essa semana também, mas ó, se não for divertido, a gente tem alguma coisa errada. A gente vai ter que rever esses seus processos na aquarela aí. Divirta-se enquanto aprende, enquanto pinta, tá bom? Se você não se divertir, você vai desistir para qualquer coisa na vida. Então tá doendo alguma coisa na aquarela? Pede ajuda, fechou? Ah, tá frustrada? Pede ajuda. Mas você tem que se divertir durante esse processo de aprendizado. Eu sou professor vida louca? Sou. Gosto de fazer piada? Gosto.
mas eu gosto muito de pintar e eu gosto muito de dar aula, porque para mim é divertido. No momento que ficar mais pesado do que divertido, aí eu vou ter que rever tudo que eu faço aqui para vocês, fechou? Então eu acordo cedo aqui, às vezes eu tô com sono, mas é divertido para mim bater esse papo com você aqui. Então, tamo junto, misturado, divirta-se, tá? Se não tiver divertido, nem faz, beleza? Não tô dizendo que você não precisa se cobrar durante o processo. Precisa, porque a gente quer evoluir, mas que essa evolução seja leve e que seja divertida. Se tá sofrendo na aquarela, pede ajuda aí, porque tem alguma coisa errada, tá bom? Você tem que se divertir, porque se você não se divertir, isso vai transparecer no seu trabalho artístico. Você vai ficar com aquela aquarela pesada ali, né? Aquela aquarela tensa, cheia de linhas. Então, relaxa um pouquinho, tá bom? Está começando, se cobra menos, se divirta mais, tá bom? A gente vai se ajudando aqui, eu vou te ajudando aí também, para você ir melhorando, mas tem que ser divertido, tá bom? Se não tiver divertido, tem alguma coisa errada. Tô até rouco aqui. Esse foi nosso bate-papo de aquarela. Tamo junto, misturado. Cafezinho com aquarela de segunda a sexta às 8h45. Fechou? Segunda-feira a gente começa o nosso workshop Jornada na Aquarela. Workshop top de linha para você que quer pintar aquarelas como uma artista de verdade. Fechou? O workshop é em 3 aulas, segunda, quarta e sexta. As aulas são ao vivo lá no YouTube às 8 horas da noite. Toda terça-feira a gente tem uma aula de aquarela lá no meu canal de YouTube também, às 8 horas da noite. Então semana que vem, a gente tem aula segunda, a gente tem aula terça, a gente tem aula quarta, a gente tem aula sexta. Tudo aí para você pintar suas aquarelas como uma artista de verdade. Fechou? Tamo junto, misturado. Para você se inscrever no workshop, o link está na bio, tá? Então se inscreve lá, é gratuito. Deixei um bônus lá para você que está chegando agora, que é uma aula de prática de pintura. Você vai pintar umas flores lá, um arranjo de flores. Super bacana essa aula que a gente fala de ponto focal, da importância da harmonia de cores. Não é só uma aula de flor, tá? É uma aula de pintar obras em aquarela. O link está na bio. Esse papo fica gravado aqui no YouTube para você assistir. E amanhã a gente está de volta às 8h45. Fechou? Eu percebi que teve uma pessoa que queria participar do vídeo, tá? Às vezes aqui eu bato papo ao vivo com vocês. Mas como hoje eu tinha programado a aula, eu dei esse bate-papo com o tema que eu tinha escolhido. Mas se amanhã alguém quiser entrar, eu vou dar oportunidade para bater um papo comigo. Outro dia a gente bateu um papo aqui super legal sobre precificação, né? Uma artista queria saber quanto cobrar e a gente bateu um papo aqui de meia hora sobre como cobrar por sua aquarela. Beleza, meu povo? Um beijo para vocês do professor Vida Louca de Aquarela. Mínimo material possível. Pinta de tudo, não se isole e divirta-se. Dicas Vida Louca para você começar na aquarela. Aplique isso aí que vai dar bom, fechou? Tamo junto, misturado. Um beijo para você e até a próxima. Simeone, beijão. Ateliê de Comer, beijão. Vânia tá aqui todo dia. Vânia, vamos bater um papo qualquer dia desse. Você tá aqui todo dia. Maria... Ateliê de Comer, respirando, dançando, rebolando e convivendo, compartilhando nossa vida louca, pois ainda não se cobra imposto. Não cobra imposto para ser vida louca. Grande Cássia Rubia, minha pupila. Tolentini Rocha. Renata, tô tentando pintar de tudo. Tá fazendo os borrões aqui. Vamos começar um grupo? Eu tenho meu grupo lá dos meus Vida Louca. Vocês podem fazer parte desse grupo Vida Louca. Tamo junto, quem tá começando aí. Amanhã, que delícia de acolhimento, ainda mais com o aquarelando. Gente, aqui a gente é grupo Vida Louca, fechou? Grande Cris, Mari, Arthur, tudo no tempo em dia e como respiramos. Menino animado e descomplicado com carinho e responsabilidade. Eu sou animado, gente, sou Vida Louca. Quero dar um beijo aqui em todos vocês, fechou? Bom descanso, bom dia pra vocês. Boas aquarelas e bora pintar, fechou? A gente se vê no próximo Café com Aquarela e nesse mundão aí. Um beijo pra você e até a próxima. Befrema Vida Louca, artista Vida Louca, meu povo, minha pova, beijo.